Muito boa tarde para todos, desde do estado da Califórnia, desde a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. É um prazer continuarmos com o simpósio Filamentos da Herança Atlântica, que agora é em sistema virtual, uma forma também de chegarmos, obviamente, aos nossos alunos, mas também um pouco mais longe, a várias partes do estado da Califórnia. O simpósio Filamentos da Herança Atlântica aconteceu presencialmente na cidade de Tular, no centro da Califórnia, geminada com Angra do Heroísmo nos Açores, entre 1990 e 2002, e desapareceu a partir de 2002. Era um projeto de 10 anos que durou dois, já durou mais 2 anos do que deveria ter, e depois voltou no ano de 2021, com este acontecimento que agora é anual, sempre nos fins de abril ou princípio de maio. Este ano, no princípio de maio, uma vez que os fins de abril foram dedicados aos 50 anos do 25 de abril. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos da América. Boa tarde a querer ser de noite para aqueles que nos acompanham na costa leste, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá, e obviamente muito boa noite para aqueles que nos acompanham na região autónoma dos Açores, na Madeira ou já perto da meia-noite em Portugal continental. O nosso convidado para esta última sessão de hoje, amanhã teremos outras 5 sessões. E depois, no sábado, também teremos 3 sessões pela manhã. Portanto, Filamentos da Herança Atlântica, nesta edição de 2024, com cerca de 14 horas de sessões diversas. E neste caso, falando de aproximação dos Açores à Califórnia, dos Açores também, de uma forma particular aos Estados Unidos da América, mas de uma forma muito mais particular, aliás, para o estado da Califórnia, porque o Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, dedica-se essencialmente, como todos os nossos amigos sabem, ao estado da Califórnia e à costa oeste dos Estados Unidos da América, onde há também outras comunidades, como nos estados de Washington, Oregon, Nevada, entre outros. E, obviamente, que também no estado do Havaí, onde tentamos ter também uma presença, já que a nossa presença açoriana é importante, já são terceiras e quartas gerações, mas continuam a ter uma ligação muito forte com os Açores de uma forma saudosista, mas interessante. O tema para este simpósio, como tenho vindo a dizer, é Ventos do Atlântico, Ondas do Pacífico, diálogos transoceânicos sobre identidade e cultura. O nosso convidado para esta sessão já esteve connosco presencialmente na Universidade há cerca de uma semana atrás, portanto, numa das nossas celebrações, foi a nossa última celebração, a nossa segunda e última celebração sobre o 25 de Abril. Esteve nas minhas aulas, das aulas da Universidade, precisamente no dia 24, e também aqui num sarau na cidade de Tular. E agradecemos, obviamente, ao Liduíno a sua presença na universidade, a sua presença na comunidade e também a oportunidade que nos deu ao Filamentos para traduzirmos a sua apresentação e facultarmos para aqueles que seguem esta plataforma em várias partes do mundo açoriano na América, aqueles que já não falam ou que não leem, pelo menos, em inglês. Bem-vindo, Liduíno, desta vez virtualmente, ainda em estado da Califórnia, mas já perto de regressar à casa daqui a poucos dias, não é? É verdade. Obrigado pelo convite. É um prazer participar nestes filamentos da herança atlântica. É uma forma de continuarmos com a nossa língua, com as nossas tradições, com as nossas heranças, daquilo que temos de melhor. Portanto, agradeço o convite. É com muito gosto que participo. Como disseste, estou aqui na Califórnia. O tempo está-se a acabar. Segunda-feira volto aos nossos Açores, à nossa terceira. E pronto, e acabou-se esta passagem de quase 3 semanas, depois de uma visita à família, aos amigos, a participação no lançamento de um livro, Famílias da Ilha Terceira, a família Bendito Bailão, que ocorreu no domingo, depois da missa na Igreja da Assunção, em Treló, e outro lançamento que será realizado amanhã, sexta-feira, na festa, nos fados da festa
da Casa dos Açores, a festa do Espírito Santo da Casa dos Açores, que está a decorrer já com o terço durante esta semana e que amanhã começam as grandes festas que se prolongam até ao domingo. E pronto, já participei numa parte da festa, vou participar na outra parte. Amanhã será o lançamento do livro Isalino Santos, Uma Voz na Califórnia, que faz parte do programa da festa da Casa dos Açores de Rio Mar. E, enfim, tudo está a correr bem, tudo está a correr normal. Vamos começar de trás para a frente, digamos assim. Vamos começar com este último, precisamente, com Isalino dos Santos, Uma Voz na Califórnia. Portanto, o livro para aqueles que vivem aqui neste estado, particularmente no Vale de São Joaquim, não é o mesmo para aqueles que vivem particularmente no sul ou no norte, mas as pessoas que vivem no Vale de São Joaquim e particularmente na parte centro-norte do Vale, o nome Isalino dos Santos é subejamente conhecido pelo seu papel na rádio durante muitos e muitos anos, mas também era conhecido um pouco por toda a Califórnia pelo seu envolvimento na música, a cantar fados, em actos chamados actos de variedades, que ele trouxe da sua. Portanto, uma tradição da sua freguesia do Porto Judeu, as famosas comédias do Porto Judeu, que eu me lembro em tempos de quando eu era criança nos Açores, antes de emigrar com 10 anos, mas já me lembro, mas ainda me lembro, aliás, das comédias do Porto Judeu, eram famosas, quando apareciam em outras freguesias. Esta aí é mais uma biografia que tu escreveste sobre mais uma figura da nossa diáspora. Fala-nos um pouco do livro e enquanto falas, se te lembrares de algum aspecto ou outro que te surpreendeu, portanto, porque obviamente conhecias o Isalino pelo nome, foste conhecendo melhor com as tuas vindas cá e depois no teu trabalho de pesquisa, mas fala-me um pouco deste livro e de alguma surpresa que te tenha, digamos que estas biografias quase sempre há um elemento que nos dizem, olha, não, esta parte é mesmo uma parte interessante ou uma parte que eu não sabia, uma parte que eu desconhecia, uma parte, um elemento surpresa. Eu não conheci, eu não me lembro do Isalino nos meus tempos de moço, de rapaz na Ilha Terceira. Ele sai, ele emigra no princípio dos anos 60. Eu nasci em 56, portanto era uma criança, era um jovem com 5, 7, 10 anos, portanto não tenho a ideia dele também. A ligação da minha freguesia com o Porto Judeu existia e existia com as comédias, porque as comédias chegavam às freguesias e às festas de freguesia e lembro-me de assistir a comédias do Porto Judeu no Cantinho, em São Mateus, porque o lugar do Cantinho, eu digo que é a minha festa, porque eu vivi sempre naquela parte mais norte de São Mateus, chamado Caminho do Meio, e era ali que eu ia mais a festas do que propriamente no centro da freguesia. As comédias aconteceram em vários anos, em várias festas no Cantinho. Não posso precisar se o Isalino participou em algumas, é muito provável, porque da biografia dele, ele fez parte da Sociedade Brianda Pereira. Aliás, ele desempenhou o papel numa das danças principais do Porto Judeu. Ele desempenhou o papel de Brianda Pereira, o papel da senhora na dança, portanto, Brianda Pereira. E é a partir dessa dança da Brianda Pereira que dá o nome à sociedade que hoje tem o nome de Brianda Pereira, a Sociedade de Porto Judeu. Eu vim cá portanto, o ano passado e levantou-se. Eu estive aqui em 2023 por altura do Carnaval e tive o convite para escrever uma biografia do Sr. Isalino através de um grupo de amigos que já conheciam o Sr. Isalino. O Sr. Isalino Santos viveu muito tempo na zona de Stockton, ou seja, foi ali que desenvolveu a sua atividade profissional, a sua atividade de rádio. A atividade cultural foi um pouco por toda portanto, a Califórnia, diversas festas, cantando fado, cantando desgarradas e improvisando alguma coisa que ele também é capaz
de improvisar e escreveu muitas letras, nomeadamente para desgarradas e relacionadas com marchas como Gacedino, como outras localidades, portanto ele tem uma certa escrita. E foi, dizia eu, desse grupo de amigos que partiu a ideia de se fazer a biografia de Iselino Santos. O Iselino Santos está com 89 anos de idade, eh, eh, está um pouco debilitado, tem, tem sido internado nos últimos tempos, algumas vezes em hospital. Neste momento está em casa, recuperou e parece que vai estar presente amanhã no lançamento do livro. Até havia um planeamento para ele cantar um fado nesse lançamento, porque é uma das artes dele, é cantar fado. Vamos a ver o que é que acontece amanhã. eh, o tempo dirá. Veremos amanhã o que é que acontece. Em relação ao Sr. Isilino Santos, é uma vida interessante, uma vida vivida, uma vida com com muita atividade ao longo da sua vida. Ele tem um programa de rádio, teve um programa de rádio que agora não posso precisar, mas foram cerca de 40 anos que o desenvolveu, chamado Portugal em Marcha. Como sabes, esses programas tinham por hábito fazer uma festa anual, convidavam um presidente para organizar essa festa e esses apoios, por vezes também ao programa, e ele realizou durante vários anos essa festa do programa Portugal em Marcha. O Suizelino emigrou, portanto casou cá, ou seja, a sua esposa veio, portanto, ele casou já cá na América e mais tarde adotou um filho, que eu tenho, também de nome Iselino Santos, que é a família direta, portanto, que ele tem da parte da descendência. Na ascendência tem muita gente no Porto Judeu, uma família grande, e que uma das coisas que eu gostei e que eu participei foi o ano passado, 2023. A família juntou-se no Porto Judeu, todos quanto puderam da família, e há vários ramos da família, gente da América, do Canadá, de outras ilhas, de outras freguesias, e integraram-se nas grandes festas do Porto Judeu que decorreram, julgo que em agosto, não estou a mentir, julho, agosto, que é uma das grandes festas que o Porto Judeu eh, organizou nos últimos anos, ou seja, as pequenas festas do Porto Judeu juntaram-se e passaram a fazer uma grande festa, tipo, salva as devidas proporções, tipo festas da cidade, ou seja, durante vários dias juntam-se todos e fizeram portanto, para fazer uma festa maior. E foi nessa festa, nesse, nesse desfile, nesse voo de leite que se realizou às 7 da tarde. O voo de leitos, há algum tempo realizavam-se de manhã ou pela hora do almoço, agora realizam-se um pouco ao fim do dia, estão adaptados aos tempos. E foi nesse voo de leite, nesse desfile, ao fim e ao cabo, um desfile etnográfico, que desfilhou a família do Sr. Iselino com todos os participantes que vieram de vários quadrantes para desfilarem nessa festa. Ao mesmo tempo, a família organizou, durante uma das touradas da festa de Porto Judeu, organizou o chamado Quinto Touro, em que a família também se juntou para festejar o Quinto Touro com os comes e bebes. Além disso, a família juntou-se depois destes dois, juntou-se num encontro na zona de lazer da freguesia de Porto Judeu, uma tarde também para, portanto, se conhecerem melhor, para confraternizarem e, enfim, juntou-se muita gente, a junta de freguesia juntou-se a um evento e homenageou algumas das pessoas da família, incluindo o Sr. Iselino Santos, que já tinha recebido uma outra homenagem antes dessa também por parte da junta de freguesia. Foi, digamos, este assunto que me chamou mais a atenção, pronto, para além da vida de Suzy Lind, que é uma vida vivida, uma vida de trabalho, de paixão, de convivência, de família. Gostei muito de fazer a biografia dele e é sempre interessante conhecermos os pormenores de pessoas que dão
algum contributo à nossa, portanto, à nossa comunidade. Foi um dos assuntos que me chamou mais a atenção, como eu dizia, foi este encontro familiar no Porto Judeu o ano passado. E, portanto, que a partir deste contacto com ele é que foste recolhendo todos os dados, as fotografias, que têm a genealogia da família e tudo isso para o próprio livro, numa edição, portanto, encadenada, de luxo e de capa dura. Este E vi e bilingue, exatamente. Aliás, eu acho que quase todos os teus livros sobre a diáspora, ou todos eles, têm sido quase bilíngues, não é? Quase todos. quase todos. Hã, este também já é portanto, não é obviamente o primeiro, nem o segundo, nem o Uhum. quinto, nem o décimo, já vão em, várias dezenas de livros, que tens publicado diretamente sobre a diáspora ou acerca da diáspora, Ok. pela tua editora também. Podemos fazer aqui um pequeno resumo e a partir daí desenvolvermos a conversa conforme entenderes melhor. Mas os livros editados até à presente data pela minha editora, a Turiscom Editora, e a Turiscom Editora foi criada com a intenção de publicar os meus livros para não ter dependências de alguém e editá-los conforme as circunstâncias iam exigindo. E até à data, desde 2007 até agora, ou seja, em 17 anos, tem 102 livros editados pela Turiscom Editora. Desses 102, 66 são de minha autoria ou coautoria, porque há alguns em coautoria com outras pessoas, poucos, mas alguns. Depois tem esta coleção Figuras da Diáspora, em que está incluído o Sr. Isalino Santos, tem 10 livros publicados, ou seja, o Isalino é o nono e o décimo está pronto, está a caminho da gráfica, em que vai completar 10 livros nessa coleção Figuras da Diáspora. Depois do Sr. Isalino, o décimo é o chamado João Ponciano, O Minuto da Morte. E vou só resumir muito em poucas palavras o que é. O João Ponciano, desculpe, o João Ponciano é natural da Ilha Terceira, da Tarraxã, da zona da Boa Hora e é da família Ponciano. É dos Poncianos da Boa Hora, conhecidos por manhosos. Emigrou para o Canadá com 3 anos de idade e depois, quando entrou no mundo do trabalho, passou a ser tripulante de bordo da companhia aérea Air Transat, apesar de antes disso ter estado numa outra. E foi o único tripulante de origem terceirense que vinha no fatídico voo de 24 de agosto de 2001, que aterrou nas Lajes sem combustível depois de cerca de 15, 20 minutos de voo a planar, em que toda a gente previa o pior e aconteceu o melhor, digamos assim. Não morreu ninguém, o avião aterrou, ou como alguém já disse, caiu, porque uma coisa é planar e outra coisa é aterrar. Toda a gente se salvou e o João Ponciano era o único tripulante seixeirense que vinha nesse voo. É a história da vida dele, um pouco da família e, acima de tudo, os pormenores desse voo, o que é que aconteceu. Portanto, é o 10º livro dessa coleção Figuras da Diáspora. Outra coleção que eu tenho na minha editora é a coleção Improvisadores, que já tem 25 livros, onde existe alguns portanto, relacionados com vários cantadores, ou seja, portanto, coletivos, digamos assim, e outros individuais. Portanto, há também biografias de improvisadores nesses 25 livros da coleção Improvisadores. Outras duas coleções que estão a dar os primeiros passos, uma delas é a coleção Empresas e Empresários, que eu já, já publiquei o número 1, nos 150 anos do Armazém Seferino da Rua da Sé. Nos 150 anos e no fecho do Armazém Seferino. Uma história também comercial de sucesso, com gente vinda do Pico,
para a Ilha Terceira e com uma história engraçada relacionada com até lobisomens e coisa do género. Eh, a outra coleção que é atual e recente é a coleção Famílias da Ilha Terceira, que eu lancei lá na Terceira no dia 13 de abril e foi lançada aqui no dia 28 na Assunção e que trata a família Bendito Balhão. Esta coleção Famílias da Ilha Terceira, a ideia é publicar outros livros dedicados a outras famílias e já há alguns contactos para uma outra família e até um segundo contacto para uma terceira família. Nada de concreto, mas vamos trabalhando e vamos andando. Só mais um pormenor, depois destes livros, dos 102 livros publicados, tem 25 deles com referências à nossa diáspora. Não foi diretamente em biografias de gente da diáspora ou acontecimentos diretos ou histórias de irmandades, não. São algumas referências como o João Ângelo passou por cá, como a família Contente, que tem gente aqui também na Califórnia, e muitos outros. São cerca de 25 livros que têm algumas referências à diáspora. Depois há outros 24 que estão diretamente relacionados com a nossa diáspora, como o Adelino Toledo, a Irmandade de Bloco, o Rei da Batata Doce, a Irmandade de Gacetina, etc. Uma série deles, portanto, são 24, em que o último é este João Ponciano que eu falei há pouco. Desses livros todos, que publicaste, também tens, nas coleções, alguns livros que foram publicados pela tua editora, não é? Mas para comemorar efemérides, particularmente aqui e também nos Açores, mas aqui na Califórnia, ligado, em vez de serem mais as figuras da diáspora, neste caso são mais instituições da diáspora. Eu Uhum, recordo, estou agora, veio-me o primeiro que me veio, portanto, à mente foi o grupo de Forcados de Turlock, salvo uhum. erro, É verdade, mas é verdade. fala-nos um pouco sobre essa experiência também de não só, portanto, contar histórias individuais, o caso do Comendador Manuel Eduardo Vieira, um dos primeiros, não é? Mas depois outros que também tiveste, estou-me a lembrar do senhor João Pires, João e a Cecília Pires, do senhor do senhor Nunes, dos Chocalhos, por melhor, é uma forma de que toda a gente o conhece, não é? Como tem aquele Uhum. museu, mas outras figuras, mas a experiência de registar, de contar, mas ao mesmo tempo registar também ah, as histórias do nosso movimento associativo aqui na Califórnia. Tiveste também já algumas publicações. É verdade. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo dos 24 e talvez dar mais algum destaque a essas instituições da nossa comunidade. O primeiro livro que eu escrevi e editei aqui para a gente ligada à Califórnia foi o Adelino Toledo, em que tem o subtítulo Uma Voz na Diáspora. É um amigo de longa data que já faleceu, que deixou muita pena, natural da freguesia das Fontinhas, na Ilha Terceira, que emigrou para aqui também ainda novo, julgo que nos anos 60, 70, por aí, 60, se não me engano, e que fez a sua vida por aqui, trabalhando com muitos anos, como a gente o conhecia, na Fábrica das Galinhas, é assim que se chamava, no Fossa Farmers, e, e que desenvolveu a atividade de improviso aqui e que foi um dos melhores improvisadores, portanto, açorianos, quer lá, portanto, quer cá, reconhecido pelos seus pares. Fez uma viagem à Ilha Terceira no ano 2012, 13, se não me engano, e participou lá em 4 cantorias na Ilha Terceira, a convite lá das instituições e também numa grande cantoria na sua freguesia das Fontinhas, onde foi lançado o seu livro. Depois da passagem dele, eu editei um pequeno livro agrafado, não foi daqueles livros normais feitos em gráfica, mas sim em papel comum, em fotocópia, digamos assim,
e depois agrafados com as cantorias que ele realizou lá na Terceira, e ficou uma recordação muito boa e muito bonita, porque a parte das cantorias lá desenvolvidas foram de uma qualidade acima do normal. O outro livro, o que seguiu, foi a Irmandade do Espírito Santo de Terlop, quando comemorou os 100 anos. eh, o Bob Estácio era presidente na altura desta festa, e com a sua equipa eh, teve, de certa forma, esta boa ideia de deixar uma história da festa dos 100 anos, e onde reunimos, com a ajuda de muita boa gente, fotografias das rainhas, descrições da festa, dos anos o que é que aconteceu em cada ano, o que foi possível, portanto, encontrar. Seguiu-se o livro da biografia do nosso comendador Manuel Eduardo Vieira, o rei da batata doce, em que passou a livro uma história riquíssima de uma pessoa que deixa à nossa comunidade um grande contributo, um contributo muito especial. Aliás, estes livros todos, ou quase todos, que estão ligados à nossa diáspora, têm sempre uma ajuda do nosso amigo e comendador Manuel Eduardo Vieira. É um homem que está sempre presente nestas coisas da nossa comunidade, e eu tenho que lhe agradecer, porque realmente grande parte destes livros, ele deu sempre uma ajuda, e o nosso amigo Manuel Eduardo é sempre generoso nas suas ajudas e contributos. Seguiu-se a Irmandade do Espírito Santo de Gacetim, nos 100 anos também da chamada Festa de Gacetim, e aqui vamos distinguir a Festa do Espírito Santo e a Festa de Nossa Senhora dos Mulheres. Este livro é do Espírito Santo, dos 100 anos da Festa do Espírito Santo de Gacetim, que ocorreu em 2013. A festa tinha começado em 1913, e a cidade só tinha sido incorporada, e isto é um termo que aqui na América muitas pessoas sabem o que é que quer dizer. A incorporação é o início de uma localidade, de uma cidade, com todos os seus poderes. A cidade só foi incorporada em 1915, portanto, a Irmandade do Espírito Santo ainda nasce 2 anos antes da cidade ser incorporada. E é esta Irmandade do Espírito Santo, que fez 100 anos em 2013, a primeira que se desenrola em Gacetim, e a Irmandade Nossa Senhora dos Milagres ou seja, a festa de Nossa Senhora dos Milagres, só tem o seu primeiro início em 1936. E a partir daí, ainda hoje, fazem a festa no mesmo salão. O salão é comum às duas festas. E há uma história por trás das duas, tanto da Irmandade do Espírito Santo como da festa de Nossa Senhora das Mulheres, uma história muito rica. A Irmandade ou a festa de Nossa Senhora dos Milagres desenvolve-se a partir de uma ida de um conhecido por Manuel São Miguel, que vivia em Gacetim e que foi aos Açores de férias em 34, 35, e que participa na Ilha Terceira nas festas de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta. E vem para cá com a ideia de lançar essa festa em Gacetim, porque havia um clube americano-português naquela zona que estava em fase de falência, digamos assim, de se terminar, e queriam, portanto, transformar numa associação, e foi essa a festa da Nossa Senhora das Mulheres que prevaleceu, que começou por ser feita em 1935 com, com pouca pompa e circunstância, porque a imagem de Nossa Senhora das Mulheres foi encomendada em São Francisco e não ficou pronta a tempo da festa de 1935. E só em 1936 é que fizeram a inauguração da festa de Nossa Senhora das Mulheres, e foi uma festa grande, com improvisadores como o Charrua convidados pela primeira vez para vir participar unicamente numa festa. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Havia a participação de improvisadores noutras festas, mas em menor dimensão também, mas pessoas que ou estavam cá a ver ou que migraram para cá. Um convite de propósito
para uma festa que aconteceu em 36 com o Charrua e com outros 3, que um veio do Nevada e outros 2 da costa leste. Os outros 2 da costa leste acabaram por mais tarde, mudar a sua residência para, a Califórnia, porque gostaram muito, de viver aqui e das vivências, disto, portanto, aqui na Califórnia. Seguiu-se o João e Cecília Pires, Uma Leitaria em Gastino, outro livro que também, traça uma biografia de uma grande leitaria, de uma leitaria de sucesso e que nos últimos anos já, adquiriu uma outra leitaria que eu tive o privilégio de ver ontem em Stevenson e que já introduziu a inteligência artificial e automatização da ordenha das vacas, que é uma coisa assim de arrepiar os cabelos no bom sentido, ou seja, achei-me assim uma coisa diferente e uma coisa, enfim, a inovação e que a América nestes casos e com a ajuda de outros países e de outros técnicos de outros lugares conseguem fazer maravilha. Seguiu-se um outro livro para o Canadá, Um Homem Amante da Taroumaquia, o Hélio Leal, um aficionado no Canadá, é assim o subtítulo do livro, que deu e que tem e continua a dar, mas que deu um grande contributo para a tauromaquia no Canadá, onde as exigências legais e as questões de pormenor são tão importantes que só uma pessoa com muita garra e com muita vontade foi capaz de ultrapassar esses problemas. Um outro livro também, do Pedro Beleza, Um Homem que Vive na Costa Leste, também é um improvisador, um homem das desgarradas, conhecido pelas desgarradas no improviso, e natural de São Miguel, que vive na Costa Leste e que tem dado também um contributo muito grande naquela zona à nossa gente. Outro livro relacionado com a nossa comunidade, o José Santos, chamado O El dos Cantadores. O José Santos emigrou para o Canadá, eh, lá vive, na zona do Winnipeg, tem feito um trabalho meritório junto da Casa dos Açores do Winnipeg, aliás já foi seu presidente e continua a desenvolver lá a sua atividade. Teve alguns anos nos Açores com uma empresa de limpezas, neste momento acho que regressou ao Canadá, não sei bem os pormenores nem porquê, mas voltou a viver no Winnipeg, no Canadá, acho que ligado à mesma empresa e ao mesmo negócio. Eu estou a fazer aqui uma descrição, se quando entenderes-me interromper, com todo o gosto. Seguiu-se João Pinheiro, o Cantador dos Altares, é uma biografia de um senhor que vive a sul da Califórnia, o João Pinheiro, um dos cantadores também conhecidos aqui na nossa diáspora e lá também, porque foi muitos anos participar em cantorias na Ilha Terceira. Forcados Amadores de Trelog, 40 anos, foi um livro muito engraçado que eu gostei muito de fazer, porque tentei, e acho que consegui de certa maneira, fazer o livro em duas partes. A parte da história da tauromaquia na Califórnia, e fui até onde consegui arranjar recolhas, até ao princípio do século, se bem que a informação não é muita nem muito disponível, mas é uma história riquíssima para nos anos 70 se desenvolver com muito mais impacto e passar a ter corridas organizadas com portanto, criadores de gado bravo, eh, pastores, forcados, música, tudo quanto é necessário à tauromaquia, apareceu em força nos anos 70 e fica-se a dever um bocado a vários iniciadores dessa atividade, nomeadamente o Sr. Manuel da Loca, que faleceu há pouco tempo e que eu tive o ensejo de participar no rosário dele na Igreja Santa Luísios, há pouco tempo. Ele estava a planear ir às suas festas dos altares, ir às suas festas dos altares, não, ir para as festas da Terceira, que ele costumava passar o verão na Terceira, mas enfim, a vida prega-nos destas partidas e ele já não conseguiu ir este ano, foi lá o ano passado. Mas eu dizia
que este livro, Focados Amadores de Logo, tem duas partes, duas histórias. A história da tauromaquia, em que eu tentei desenvolver as várias vertentes portanto, da tauromaquia e pôr aí o máximo de informação que estava disponível, e a segunda parte, a história dos focados em si, que são 40 anos de focadagem aqui na Califórnia, com todos os problemas, com todas as questões que são levantadas, uma atividade, eh, tem muito que se lhe diga, muito exigente. Há quem diz, no pessoal dos focados, que não há nenhum que não tenha levado um toque e que tenha uma costela partida. Pode não ser bem assim para todos, mas é quase todos. Seguiu-se um livro que se chama pura e simplesmente Viagem da Lira. Foi a viagem da Lira de Livingston, portanto, convidada para participar nas festas sanjoaninas de 2006. É uma paixão do nosso amigo e comendador Manuel Eduardo Vieira, foi um dos fundadores ou dinamizadores desta Filarmónica, e que foi lá com ela à Ilha Terceira, e esse livro é a história é um pouco da história da Lira de Livingston e a história da participação nas Sanjoaninas na Ilha Terceira. Não sei se o Luís quer fazer alguma interrupção, se eu continuo. O outro livro que se foi o José Ribeiro, em que foi dado um subtítulo Modesto da Ribeirinha. E porquê um Modesto da Ribeirinha? Porque ele vive em Modesto e é natural da Ribeirinha. Portanto, foi um jogo destas duas palavras. É um também dos grandes improvisadores que a Califórnia desenvolveu nestes últimos anos e que tem participado em quase todas as festas na qualidade de improvisador e que também tem dado um bom contributo. O livro que seguiu foi o Manual da Loca, que falei há bocadinho, um ganadeiro na Califórnia. Foi o pioneiro na importação de gado bravo do México, com todas as condicionantes legais que existiam, e foi uma luta titânica deste homem, que este homem chegou a ir responder a tribunal por causa desta atividade. E ele contou-me essa história está no livro. É uma história de paixão pelos touros que às vezes se paga caro. Ele foi responder a tribunal por gado importado em condições não legais, agora não me recordo bem os pormenores, e a páginas tantas o juiz dá-lhe eh, 20 anos de prisão, 20 anos de condenação e $10.000 de multa. Esses números e esses pormenores estão no livro. Se eu estiver enganado em algum dia, que me perdoem, mas não há intenção de mentir. E quando o juiz lhe rasgou a sentença, ele olhou para o juiz e as lágrimas corriam para cara abaixo. Ele contou-me isso. Ele diz: Eu tenho uma mulher, tenho 4 filhos, tenho uma vida, portanto, para criar estes rapazes, e agora como é que eu vou fazer? O juiz olhou para ele e foram negociando aquela pena até ficar numa pena de suspensão de 4 anos ou 3 anos, ou lá que foi, e o juiz, no fim, foi reduzindo o custo da multa ou da pena que ele tinha que pagar e acabou em $1.000. E diz: Olha, isto vai para $1.000, mas $1.000 o senhor vai pagar. Portanto, não pensem mais descontos. E depois ele ficou com essa suspensão de pena, uma suspensão um bocadinho complicada. Não era permitido sair do seu condado, e ele tinha a mãe a viver noutro condado e dava algum apoio à mãe, e tinha que se deslocar para outros condados devido à sua atividade, nomeadamente com os touros. Ele lá conseguiu que o juiz lhe permitisse ir ver a mãe a outro condado, e quando tinha de se ausentar para outro condado, pedia licença e eles autorizavam caso a caso. Mas ele diz: o mais desagradável foi ter fiscais a chegarem à minha casa, meterem a mão à porta, entrarem, portanto, para ver se eu estava.
se eu me tinha abandonado ou não. Quer dizer, eu fiquei privado, privado da minha privação, passa a expressão, e ele sentiu-se muito com isso. Mas foi um tempo que passou, ele deixou um bom contributo à tauromaquia e foi, de certa maneira, dos poucos homens que ganharam algum dinheiro com a atividade dos touros. Não propriamente no aluguer dos touros, no pagamento que as festas faziam com os touros que ele tinha, mas pelas propriedades que ele foi comprando e vendendo e valorizando-as com o negócio dos touros. A última propriedade que ele teve foi em Madeira, que acabou por vender e trocou por, julgo que à volta de 120 apartamentos, qualquer coisa do género, que lhe davam um rendimento anual muito satisfatório. Portanto, foi uma atividade que correu bem, embora os touros sejam uma paixão, portanto, para muita gente. A este livro do Manuel Laloca seguiu-se o António Nunes com Vacas, Touros e Esquadros, como referiste há bocado. Foi também uma história de um amante da tauromaquia, um homem que também subiu a corda a pulso e que tem feito pela vida e pela manter a atividade dos touros englobado um bocado na sua leitaria. Em muitos casos estas coisas funcionam eh, misturadas umas com as outras, porque nem sempre a atividade dos touros é uma atividade lucrativa. Seguiu-se outro livro que foram Três Bispos do século XXI, em que incluiu a biografia de Dom José Lino Betancourt, natural de São Jorge, e que foi nuncio apostólico em África. O penúltimo cargo que teve foi na Arménia e na Geórgia, e voltou agora à África, aos Camarões. O outro bispo, o segundo bispo, é o Dom Mariano Cota, natural aqui de Dos Paulos, da Califórnia, que é bispo de Stockton, depois de ser bispo auxiliar de Sacramento e administrador de Fresno. Está neste momento em São Miguel a presidir às festas do Senhor Santo Cristo, acompanhado de Lero e Machado, o pároco da Igreja dos Portugueses em Treló, na Assunção. O terceiro bispo é o Stephen Lopes, que os pais são originários o pai é originário da Terceira, desculpe, é originário de São Jorge, e que ele também já participou nas festas do Senhor Santo Cristo, quando era secretário do Cardeal Levada, no ano que o Cardeal Levada também, o Cardeal Levada, é muito provável, com a investigação que eu fiz, mas não cheguei à conclusão final, que seja da mesma família do Stephen Lopes, a família Oliveira, porque o Levada não é mais do que um Oliveira transformado em Levada na linguagem americana. Oliveira, Levada, Lavar, Lavar, e ficou Levada em vez de Oliveira. Portanto, é a história do livro dos Três Bispos. Mário Teixeira é o livro seguinte, um bandeirista na Califórnia, também ligado à tauromaquia, um homem que, apesar de passar despercebido em muitos casos, é o homem que aguenta as touradas de praça para que os cavaleiros consigam fazer o seu trabalho, e, e os espadas, digamos assim, é o homem que faz o trabalho de banderleiro e de brega, e que fez esse trabalho até aos 60 anos, que não é assim uma coisa muito fácil e que também tem uma história engraçada. Segui-se o Açoriano Sport Clube, 50 anos, que é mais uma associação, e aí impressionou-me o trabalho que a nossa comunidade fez a nível do desporto. Não tinha, não tinha a dimensão, não julgava a importância e a dimensão que o futebol teve na nossa comunidade da Califórnia. Eu percebi isso quando fiz este livro dos 50 anos do Açoriano, que comemorou 50 anos em 2020, nasceu em 1970. Seguiu-se o nosso
velhinho Miguel de Conti Castro, que já nos deixou e que deixou, tem o subtítulo Saudades da Nossa Terra, que era o programa de rádio que ele fazia. Depois editei o Clemente e Mariano, um sonho americano, do Vítor Santos. É um romance, da, ou seja, a imigração da família dele romanceada, acho que está muito bem conseguido. E editei e escrevi Vítor Santos, Alma Teixeirense, que é a biografia do Vítor, e aqui a gente às vezes, a gente, quando faz uma biografia de Vítor Santos, pergunta, ou quer perguntar, como é que este homem teve tempo de fazer tanto, mas é assim, gente dedicada à nossa comunidade e que vão e que deixam um grande contributo. Seguiu-se o Isilino Santos, que já falamos há bocadinho, e o João Ponciano, O Minuto da Morte, que vai sair em pouco tempo. E aqui finalizo com esta lista, não sei se fumaçador, mas a ideia era deixar um bocadinho de cada um dos livros. Não, e é por isso que estás aqui, para falares exatamente desses livros e daqueles que são mais ligados à diáspora, porque obviamente, como tu disseste, a tua editora já publicou mais de 100 livros e, portanto, mas tem cerca de 3 dezenas, de uma forma ou de outra, ligados, quase 3 dezenas à diáspora. Ah, mas também de muitos dos livros que tens publicado, de outras figuras e de outros, quer sejam em biografia, estou-me a referir da questão da família dos padres de Rochamelo, em que há também, mesmo nesse livro, que é dessas famílias da Ilha Terceira, há várias referências à diáspora, porque de uma forma ou de outra tinham gente ligada às nossas comunidades. Portanto, há vários livros que publicaste na terceira para a terceira, ou nos Açores para os Açores, mas que acabam por ter também, de uma forma ou de outra, uma ligação, como tu disseste, o João Ângelo que esteve aqui, não é? Ah, portanto, a vida de alguns cantadores que muitas vezes ou que passaram por cá ou que tiveram uma ligação aos Açores. Por vezes nós esquecemos-nos que, na realidade, a história dos Açores está ligada à história da diáspora. A nossa, definitivamente, está ligada aos Açores, porque é a terra de onde viemos, ou vieram os nossos pais ou os nossos avós, para aqueles que são nascidos cá e que foram os seus pais ou os avós que emigraram. Portanto, nós na diáspora, quer queiramos, quer não, se queremos ter, portanto, se queremos ser ainda açorianos, apesar de alguma diferença ou algum distanciamento geracional e um grande distanciamento em termos geográficos, uh, a nossa história só existe porque existiram os Açores e porque existiram os nossos pais ou os nossos avós que vieram dos Açores, para aqueles que não foram imigrantes como eu. Mas, olhando para o outro lado, muitas vezes a gente pensa que a história dos Açores para e começa naquelas ilhas, com aquelas aventuras, obviamente, que tivemos de colonizar uma parte do sul do Brasil e uma parte também do Uruguai e outras partes do mundo, mas mesmo na história mais recente, e refiro-me à história do fim do século XIX até ao presente, os últimos 125, 130 anos, ah, a história dos Açores muitas vezes quando tu fazes a história da cantoria nos Açores e publicas os cantadores, também estão lá cantadores da diáspora, ou estão cantadores lá que tiveram uma grande presença. Aliás, nós hoje temos vários cantadores, o José Esteves, que é famosíssimo aqui, que está aqui praticamente, eu não quero exagerar, mas pelo menos umas 14 ou 15 semanas durante o ano todo, em várias Uhum. festas, porque é convidado e ainda bem. E portanto, as nossas festas têm cada vez mais essa ligação, mas mesmo antes dessa ligação, os Açores tiveram sempre muita ligação ao que nós chamamos hoje de diáspora, ou seja, aos anos da imigração, portanto, muitos dos teus livros também têm essa componente. É verdade. O que referiste há bocado, chamado Clérigos Rocha de Borba, e que foi feito em coautoria com o Padre João de Brito, uma experiência interessantíssima, um homem maravilhoso, um homem dedicado, um homem de trabalho,
em que reunimos essas famílias à volta de 20 clérigos da mesma família, com origem os primeiros em 1679, mas que a família, por sua vez, vai ter ligações até aos Betancourts de França em 1200. Portanto, recuando um pouco, chegamos até 1200 em França. Mas essa zona da Ilha Terceira, 12 Ribeiras, Santa Bárbara, 5 Ribeiras, para além destes 20 clérigos da mesma família, fizemos alguma investigação de outros clérigos que não estavam ligados diretamente à família, e acho que se fizer uma investigação mais pormenorizada, vamos encontrar ali naquelas três freguesias um número se calhar muito próximo dos 50 clérigos e de algumas senhoras também que seguiram, portanto, para os conventos, as chamadas freiras, não muitas, mas algumas, e aquela zona da ilha é uma zona que deu muitos nomes ao clero. E saíram muitos clérigos daquela zona, mas o que mais me. Portanto, esse livro, feito com o padre João de Brito, tem uma genealogia das famílias daquela zona que inclui 6.750 nomes. E isso correu-nos bem, vimos, e até houve alguns que não conseguimos incluir porque acabaria por ser gente demais em termos de volume, portanto, para o livro. E então paramos em alguma geração de alguns casos e não avançamos mais até às últimas gerações, por uma questão de volume depois que já se tornaria muito enorme. Mas o que me chamou a atenção, para além destes clérigos ligados àquela zona, foi a imigração para o Brasil, América e Canadá, acima de tudo América, portanto Califórnia. Há muita gente, mas muita gente mesmo, da zona de Santa Bárbara, de 5 Ribeiras e 12 Ribeiras, mas especialmente Santa Bárbara, imigrados aqui para a Califórnia. É um trabalho que talvez falta fazer, o estudo dessa imigração, porque há famílias inteiras portanto, que imigraram. E isso notei naquele trabalho que fizemos relacionado com aquele livro, porque estão lá, um que está na América, o outro que deu informação, o outro que pediu ao padre João de Brito que mandasse alguma informação sobre as suas origens, sobre as suas famílias. E ele tem tido vários pedidos nesse aspecto e também do Brasil, porque a imigração é mais forte no início para os anos, portanto, para o Brasil e mais tarde, anos mais tarde, portanto, para a América. Ele tem recebido vários pedidos e é a prova de que há uma diáspora muito forte daquela zona em outras partes do mundo. Pronto, gostei muito daquele trabalho, já recebemos uns elogios de alguém ligado às genealogias, que era uma obra genealogicamente a consultar. É bom a gente, depois de vermos o reconhecimento do nosso trabalho. Foi um trabalho de vários anos, em que se meteu pelo meio também a pandemia, mas que eu tive um coautor que nunca assistiu e eu também não, e que chegamos ao fim com aquele bonito projeto. E temos poucos minutos, mas eu gostaria de planos em termos de, portanto, quem já publicou mais de 100 livros, desde portanto, em década e meia, portanto, tem, ou pouco mais de década e meia, tem na realidade ainda muitos projetos para concretizar, quer sejam projetos da diáspora, quer sejam projetos dos Açores, etc. É verdade, é verdade. Eu costumo dizer na brincadeira, tenho livros para escrever até depois de morrer. Tenho alguma, mas é na brincadeira. Deixa ficar o manuscrito, depois alguém há de publicar. Alguém a publicar. Tenho tido informações e consultas e abordagens sobre, nomeadamente agora com a publicação das famílias da Ilha Terceira, da família Benedito Balhão, de outras famílias para se fazer a publicação da sua família. Tem outros no ramo das empresas e empresários também que estão em estudo, que estão a fazer, que há alguma parte. O que vai sair mais
mais recentemente, ou nos próximos tempos, o que eu falei há bocado, o João Ponciano, é um minuto da morte relacionado com o voo daquele, daquele, aquele voo fatídico de 2001, dia 24 de agosto, na Ilha Terceira. É o próximo a sair, mas outros seguirão, a vontade está, vou continuar, gosto muito do que faço, estou reformado há alguns anos, aproveito, apesar de continuar a ter a minha atividade empresarial de uma loja de segunda mão suportada em primeiro lugar pela minha mulher e algumas horas por mim, é disso que no fundo vivemos, disso e da minha reforma, que não é assim tão grande como isso, mas, eh, mas outras coisas surgirão e o bichinho está cá, vamos continuar, penso voltar às nossas comunidades logo que posso e outros projetos surgirão e a vontade está e vamos continuar. Há um livro que eu gostaria apenas de falares muito brevemente, que saiu há pouco tempo, que foi, acho que estiveste envolvido no aspecto da publicação, sobre fotografias ahm, da, da Torata à Corda, na Ilha Terceira. É verdade, Portanto, esse livro foi publicado recentemente, há menos de cerca de um ano, 2 penso anos, eu. foi o 2023, se não me engano, já. Portanto, há É um ano. o é da autoria do Jorge Paulo Lima, portanto, veterinário de profissão e um homem natural da Que Ribeirinha ontem ligado há que muitos ontem que ontem, e não te quero interromper, Liduíno, mas que ontem fez um trabalho magnífico, ainda esta manhã, falando com o Paulo Feliciano. Penso que o Paulo tem isso na Vitec, na YouTube. Portanto, o Paulo Feliciano e a Vitec, a Azores TV, como assim é chamada, portanto, no uhum, sistema de cabo, apresentou uma tourada à corda, a primeira, portanto, uma das primeiras no foi Leão do Mar, na Ribeirinha, e foi, portanto, comentada, mas comentada, portanto, e precisamente pelo senhor veterinário, um homem que percebe do assunto e percebe do assunto não só em termos, portanto, históricos, mas também percebe em termos do animal, não é? Em termos biológicos. E, e eu, por acaso, estava a trabalhar e veio uma notificação de que estaria, eu não sou, toda a gente sabe isto, porque não estou a cometer não estou a dar notícia de primeira mão para qualquer jornal pôr em manchete, eu não sou, portanto, um fã não vou a muito a touradas, não é? Mas estava a seguir essencialmente estava mais a ouvir, até porque estava a trabalhar, estava mais a ouvir a explanação dele, e depois há uma série de entrevistas que o Paulo até disse que me vai passar para eu ver, porque aprende-se sempre muito. A explanação dele sobre a tourada. Obviamente baseada neste livro, com toda a certeza, e não só, mas também de um outro aspecto que achei extremamente interessante, ou seja, em que ele estava, portanto, há um grupo a trabalhar neste momento, a nível, portanto, da própria Secretaria da Agricultura, um grupo a trabalhar fortemente para, digamos que, por falta agora de outra palavra, para humanizar, digamos assim, o processo de transporte dos touros que ele propõe, que seja feito de uma forma diferente, que as gaiolas sejam diferentes. Há razão para tudo e explicou, obviamente, porque é que foram feitas no princípio, mas que, segundo as afirmações, há um grupo a estudar dos Açores para tentar, de facto, que esta tradição taurina da Ilha Terceira e em outras ilhas, mas particularmente Terceira, com também algumas nuances em São Jorge e Graciosa, que seja continuada, mas adaptada ao século XXI e à proteção dos animais e ao cuidado que as pessoas querem ter com os animais, quer sejam animais que estão em casa, animais domésticos, quer sejam animais como os touros, as pessoas têm outra preocupação do que tinham há 25, há 50 e seguramente há 75 ou 100 anos. E isto para dizer que eu, não, eu fiquei, portanto, agradavelmente surpreendido. Obviamente, sabia que ele tinha grande conhecimento histórico
da tourada à corda, pelo livro, mas de facto o seu outro trabalho como veterinário, com um homem que é ligado à saúde dos animais e essa grande preocupação que há em transformar o próprio aspectos que são menos conhecidos e às vezes mais prejudicativos para os animais. E, portanto, foi uma forma de se ver uma tourada de uma forma diferente, e graças ao Paulo pelo fazer, porque chegou a muita gente e muitas pessoas vão à terceira e nós na terceira, no arquipélago dos Açores, na Ilha Terceira, queremos que as touradas sejam, aliás, uma possível atração turística, mas se as pessoas não percebem, se as pessoas não compreendem a história, se as pessoas não compreendem o trabalho que está a ser feito nos bastidores, obviamente que podem olhar para o espetáculo pura e unicamente, e até percebe-se, como algo um tanto ou quanto bárbaro, não é? Sejamos honestos. E são programas como aquele, e que vem na sequência do livro que publicaste, que são interessantes e importantes para quem de facto tem interesse pela tauromaquia. O José Paulo Lima, o doutor José Paulo Lima, é muito entendido na matéria, acho que a terceira deve muito e deve-lhe ficar grata por termos um quadro, entre aspas, daquela qualidade relacionado com a matéria da tauromaquia. Ele já tinha escrito um livro anterior a este e este ele levou cerca de 10 anos a investigar. Este livro, eh, portanto, Tourada à Corda, a bandeira de um povo, está muito bem documentado e muito bem feito em termos históricos. Ele sabe o que faz, sabe o que diz e tem sido um homem que tem dado um contributo no meio animal todo, incluindo os touros, porque ele também é veterinário e é veterinário dos animais mais pequenos, os cães e gatos e outros. É um homem que tem dado um contributo muito grande. E este livro, eh, As Touradas à Corda, serão outra coisa no futuro devido a este livro, porque ele explica tudo quanto é possível explicar e defende que o interior da Ilha Terceira tem um bom tratamento e um bom aproveitamento porque existem os touros. Se não existissem os touros, o interior da Ilha Terceira estava, de certa maneira, uma grande parte dele abandonado. E isso é importante. Foi um prazer, portanto, editar este livro, e foi um livro que em pouco tempo se esgotou a primeira edição. Portanto, teve uma procura pela qualidade que tem. Ele tem um outro projeto que esteve pensado para o dia 1 de maio, o dia que ele falou na Ribeirinha, que é o dia da freguesia, e o livro é sobre a tauromaquia na freguesia da Ribeirinha, de onde ele é natural, e ele está convidado pela Junta de Freguesia para fazer esse trabalho, e eu estou convidado para editá-lo. Foi adiado por um ano, por questões orçamentais, e não só, talvez alguma investigação, mas que o Dr. José Paulo Lima está a trabalhar nele a toda a força e que acho que daqui a um ano vamos ter essa história da tauromaquia na Ribeirinha, que é muito rica e até com ligações à nossa imigração vamos ter isso publicado em. Muito bem. E as fotografias, obviamente, que são de um jovem com um grande talento para a fotografia, que Nosso ultimamente amigo tem. Edgar Vieira. Nosso Exatamente. amigo Edgar Vieira, é Exatamente, verdade. é do Edgardo que tem de facto a grande talento para a fotografia em muitos aspectos e os nossos parabéns. O livro é inteiramente em português, Liduíno. É verdade, é verdade. Da Tourada à Corda é inteiramente em português. Portanto, há talvez um projeto a pensar em uma cooperação entre a Bruma e a Turiscom para se fazer uma edição Vamos a só em isso. inglês, com as fotografias, Vamos obviamente, a falam isso. por si. Vamos Vamos a a isso. isso. Agora temos aqui a arranjar dinheiro. Projetos nós temos, não é? É certo, Projetos nós é temos. certo. Esse é Mas, muito bom, mas mas na realidade, para as nossas comunidades da diáspora, talvez fosse um projeto muito, extremamente interessante em inglês. muito Está a interessante. publicar, Sim. portanto, é uma questão de nós os traduzirmos, não é? E as fotografias estão feitas. Ahm, e de se fazer uma edição só em inglês, porque há a necessidade das pessoas perceberem um tanto ou quanto a história da Ilha Terceira e dos touros e desse aspecto, portanto, mais
mais moderno, digamos assim, desse aspecto mais baseado na investigação e na pesquisa do doutor, que é, na realidade, aquilo que acabaste de dizer do centro da Ilha Terceira, do interior da ilha, portanto, que não ter a mesma vitalidade se não fosse a tradição da tauromaquia que a ilha tem. É porque muitas vezes nós, portanto, uh, e tu conheces esta realidade muitíssimo bem, a diáspora é o que é, nunca é igual à terra-mãe, porque não pode ser, nós não podemos ter as mesmas touradas aqui, aliás, uma tourada à corda aqui não tem a mesma cor e o mesmo brilho, e os mesmos quintos touros que uma tourada à corda na terceira tem. Aliás, há anos um amigo meu, por uma geminação, acho que é Angra com Évora, numa freguesia junto a Évora, houve uma tourada à corda. E eu perguntei-lhe o que é que ele achava, e ele disse: o homem não tinha piada nenhuma, não tinha coxas na janela, não tinha tascas, não tinha. Portanto, na realidade, há todo um ritual. Que está contado no livro, na parte histórica e etc., das festas e das touradas, e que muitas vezes na diáspora a gente diz, Brianda Pereira e os touros e mais não sei o quê, e o livro, obviamente, que tem a história real, digamos assim, É sobre verdade. esse acontecimento, que é importante. Até, aliás, foi uma das coisas que ele tratou ontem, na parte do PIB, portanto, do Produto Interno Bruto, o que é que representa em termos de dinheiro, em termos de valor, em termos de tudo. E essa realidade era boa nós pensarmos nela e fazermos a mesma chegar à diáspora. Liduíno, muito obrigado. Fomos além de uma hora, mas pronto, eu peço desculpa. Tinha-te prometido que iríamos falar apenas uma hora, fomos um pouco além, mas eu penso que as pessoas devem ter gostado. A outra questão é que fica, obviamente, arquivado no na nossa página de YouTube e também na universidade, no nosso arquivo digital, que é riquíssimo em muitas coisas, incluindo nas 20 e tal mil imagens que nos ofereceste e que nós agradecemos. Um abraço para ti, a continuação de uma boa estadia na Califórnia e vamos continuar, obviamente, como temos como um dos nossos distintos colaboradores que o Instituto pode contar no que concerne à história das nossas ilhas e à ligação das ilhas à sua diáspora. Muito obrigado, a última palavra é tua. Muito obrigado, foi um gosto e sempre ao dispor, é um prazer participar nestes encontros. Muito obrigado e muito boa tarde para todos. Um abraço. Até Boa breve. tarde.